Imagina que você tem um prego desse tamanho aqui. Agora imagina que esse prego está enferrujado e alguém colocou esse prego na sua cadeira onde você senta e você foi lá e sentou no prego e doeu muito, mas você está com um dia tão, sei lá, tão ocupado, tanta coisa para fazer no seu trabalho, com a sua família, e você não vai lá e não tira o prego. Aquele prego está doendo, mas você vai acomodando a sua vida para lidar com aquela situação. Você anda de um jeito diferente agora que você tem um prego no seu traseiro. Você senta de um jeito diferente para aquele prego não te incomodar demais. E dependendo do jeito que a coisa acontece, se você tardar muito para tirar esse prego, o que vai acontecer? Você vai começar a se adaptar a sua vida ao prego. E se você passar muito tempo adaptando a sua vida ao prego, o que vai acontecer? Você vai, quiçá, até esquecer que esse prego está lá. Por que eu estou te contando isso? Porque para muitos empreendedores, esse prego é o fato deles não entenderem inglês. De verdade, é o fato deles não entenderem inglês. O fato é que muita gente não aprendeu inglês quando era criança, quando era mais fácil aprender. E foi adaptando a sua vida a uma vida de quem não entende inglês. Quando eu falo entender, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer entender? Porque, mas eu entendo um pouquinho, não entendo um pouquinho. Eu falo entender inglês no sentido de você poder ir num fórmula de lançamento ao vivo, por exemplo, vir uma palestra em inglês e não precisar do foninho de tradução. Ou está melhor sem o foninho de tradução que com o foninho de tradução. Eu falo entender inglês como se, por exemplo, você assistir o seu Netflix e não precisar de legenda. Aí muita gente me fala, mas Érico, eu tenho foninho, eu tenho a legenda, para que eu vou aprender inglês? Para que eu vou tirar esse prego se eu consigo me adaptar a isso? Porque o fato é o seguinte, a vida real, a vida como a gente vive ela, não tem legenda. Existe um emaranhado, muito conhecimento, muito mesmo, que está disponível para as pessoas que não tem legenda. Então, quando você, empreendedor hoje, principalmente você que quer ser um empreendedor digital, não entende, eu não falo nem falar, mas você não entende inglês, o fato é que você deixa de ter disponível para você uma tonelada de ferramenta, uma tonelada de conhecimento, uma tonelada de sacadas que te param, basicamente te param a atingir o potencial que você atingiria. As chances são que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu entendi inglês, que eu fui buscar conhecimento fora. E por que eu estou te falando isso? Porque eu vou te fazer um desafio agora. Eu vou te fazer um desafio para criar uma possibilidade de você, de uma vez por todas, tirar esse prego. Tirar esse prego que provavelmente você se acomodou e por muito tempo acomodou sua vida de não... Passou, vamos dizer assim, você acomodou, adaptou a sua vida com ele. Isso é, você adaptou a sua vida a uma vida de quem não entende inglês. E o que é esse desafio? O que acontece? Quando a gente começou há tantos anos atrás, talvez não existiam técnicas para você aprender a entender inglês, de modo a você entrar, por exemplo, num fórmula de lançamento, se você conseguir, vamos dizer assim, um ingresso, e conseguir escutar aquela palestra sem o foninho, sem a tradução. Mas hoje em dia tem. E você pode isso. Então eu queria te fazer um desafio de você considerar a você se educar para até o final desse ano de 2016 você entender inglês e ter disponível um emaranhado de conhecimento que hoje você não tem disponível para você. E como é que você vai fazer isso? Você vai começar a fazer isso com pequenos passos. Mas antes de falar exatamente o passo que você vai dar para tirar esse prego de uma vez por todas nesse ano, eu queria te falar que você não vai estar sozinho. Vários empreendedores, eu falei isso com vários empreendedores durante o Fórmula de Lançamento, e eu convidei eles a tirar esse prego também. E olha só, isso foi no Fórmula de Lançamento ao vivo do ano passado, e olha só o que aconteceu. Gente, depois do almoço vai ter uma pessoa que veio dos Estados Unidos para cá para palestrar. Incrível. E durante o almoço, a gente vai ter tradução simultânea. A gente vai dar a tradução simultânea para vocês. E vai ser um processo intenso e não tão fácil assim. Isso quer dizer que para alguns de vocês vai ser incômodo, não vai ser perfeito. Mas eu tinha essa decisão de fazer isso depois do almoço ou também não fazer. Tá joia? E eu vou pedir, se preparem que é um outro comprometimento de vocês. E eu vou pedir que esse comprometimento não levante se vocês não forem fazer esse comprometimento. Alguns de vocês precisam de um equipamento para escutar o outro mundo. Existe um mundo paralelo e não tem nada de errado com isso.
Eu só falo inglês. Cadê minha mãe e meu pai? Porque um dia, quando era pequeno o suficiente, se não me engano com 9 anos, e não podia decidir o suficiente, eles falaram, você vai na aula de inglês. E naquela época eles tiveram uma visão, e eles investiram dinheiro que eles não tinham. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Inflação alta, não sei se vocês já viveram nesse período. Parece que às vezes tem muito, às vezes tem pouco. E eles meio que não era uma opção, não. Inclusive, até hoje eu me lembro que a gente tinha que mostrar um cartãozinho verde para o meu pai. Lembra, pai? E se tivesse menos de 7 na nota, o bicho pegava. De verdade. Com toda a severidade, hoje eu entendo com todo o amor, mas pegava. Não pegava, mãe? Pegava. Inclusive, às vezes, até minha mãe tinha que defender, era uma loucura. Mas eles pegavam, porque eles tinham essa visão. E por muito tempo, foi aquilo que aconteceu. Durante o processo, eu perdi meus livros de inglês. Naquele dia, eu tinha descoberto, um dia, eu fui subir no pé de jamelão, deixei o livro embaixo, alguém pegou e pegou os livros, sei lá. Perdi os livros. Aquele dia, eu descobri que os livros eram mais caros que a mensalidade, ou tão caros quanto, eu não sei ao certo. E não tinha esse dinheiro, não tinha mais dinheiro sobrando para comprar outros livros. Para mim, era só livro, entendeu? E aí, nossa, eu não sei de onde eles tiraram para comprar outro set de livros. Era caro mesmo. Naquela época, gente, era caro para eles. E hoje eu falo inglês. Então, não foi o fato de eu falar inglês hoje não foi uma decisão feita por mim. Eles fizeram isso por mim. Quando eu não podia. E naquela época era o único jeito de você falar inglês. Você indo para uma escola e ficar 7 ou 8 anos naquele processo. Hoje em dia, eu acredito que há a possibilidade de você fazer 5 anos em um. Para algumas pessoas, para outras até mais. É uma coisa que eu não posso falar por eu mesmo, porque eu falo inglês. Mas eu fui para a Alemanha. Alguém sabe que eu fui para a Alemanha? Morei lá 4 anos. No primeiro ano, eu falo alemão. Quando eu falei alemão, eu não podia ir na aula de alemão, porque lá só tinha aula de alemão para os estrangeiros que iam lá para aprender, para fazer o TOEFL, que é uma certificação para você entrar na universidade alemã. Então era muita gramática. Só que o que eu fiz? Eu acabei estudando alemão do jeito mais ou menos intuitivamente que o Mário, que o Joubert fala. E em um ano eu trabalhava em alemão. Isso é, eu ia para o banco de investimento, chama Commerzbank, e lá eu só me comunicava em alemão. Eu não escrevia em alemão o suficiente para trabalhar em alemão, que é uma... Quem é que fala alemão? Tá. É uma língua um pouco mais complicada de gramática, quiçá muito mais complicada do que o português. 3 artigos, tem um monte de coisa. Eu escrevi, mas eu falava em alemão. Depois, quando eu estava olhando o que o Joubert e o Mário falam, foi assim, e é muito surreal, foi assim. E aqui, hoje, quando essa pessoa chegar aqui, ela vai ter um fonezinho de ouvido, e vocês vão ouvir, alguém vai traduzir, nunca vai ser perfeito, a pessoa nunca vai saber tanto do que essa pessoa vai falar quanto vocês. Mas hoje, em um ano, existe a possibilidade de vocês explorarem um mundo novo. Um mundo onde vocês entendem, eu não estou falando nem falar, mas vocês entendem tudo que é falado lá fora. Eu te garanto, se vocês querem ir para o próximo nível, eu recomendo que essa é uma pecinha do quebra-cabeça de vocês. Então é o seguinte, queria algumas pessoas, se uma pessoa levantar, para mim vai ser bom. Uma pessoa que vai usar o fonezinho nessa palestra depois do almoço, se você se compromete a dar o seu melhor com o que tem existente aí, para no ano que vem, no Fórmula de Lançamento, entender mais sem o foninho do que com o foninho. Se você compromete a fazer isso, eu gostaria que você levantasse a mão. Se você se compromete a fazer isso com você mesmo, só você
está fazendo, por favor, levanta. Pois é, esses empreendedores se comprometeram a tirar esse prego, e se você quiser se juntar a esses empreendedores que se comprometeram a tirar esse prego, eu tenho 2 pequenos passos que você pode dar agora. Primeiro, em algum lugar desse post tem um e-book. Um e-book que é um guia definitivo de aprender inglês. O cara que escreveu esse e-book é um dos maiores especialistas que eu conheço em ensinar inglês, ensinar as pessoas a entenderem inglês num curto espaço de tempo. O nome do e-book chama Guia Definitivo do Inglês, e em algum lugar dessa página tem um link. E aí, pode ser em cima, pode ser embaixo, você vai baixar esse e-book. Lá você vai entender por que a maioria dos métodos que são usados hoje para entender inglês, para aprender inglês, não são ideais e fazem com que você fique lá anos no lugar sem aprender nada. Então vai baixar o e-book. A segunda coisa é que ao baixar esse e-book, você vai ser notificado para Semana do Inglês, que vai do dia 7 de março ao dia 11 de março, onde o Mairo ele vai ensinar técnicas através de vídeos e aulas, onde você vai poder aprender técnicas de como aprender inglês mais rápido. E mais um pouco à frente, se você decidir avançar nesse processo e decidir entrar no programa do Mairo, você vai ter a chance de você estudar inglês e até o Fórmula de Lançamento, o final do ano, no Fórmula de Lançamento, você vai ter a chance de pela primeira vez tirar esse prego. Isso é, você vai ter a chance de escutar uma palestra. Eu vou trazer um palestrante internacional lá e você mesmo vai ter a chance de escutar essa palestra sem a necessidade do foninho. E eu quero pessoalmente, se você decidir percorrer esse caminho de realmente aprender o que funciona para aprender inglês, botar para jogo e realmente estar lá e realmente escutar sem foninho, entender melhor do que se você estivesse escutando com foninho. Se você estiver lá, eu queria ter a chance e o privilégio de te reconhecer no palco, ao vivo, por isso. Esse é um desafio de você tirar esse prego que se você se adaptou na sua vida, se você aprendeu a se adaptar na sua vida de uma vez por todas, é uma chance de você fazer isso. É fácil? Não, não é. É possível? É possível. E eu posso te dizer, de uma pessoa que fala e entende inglês, que vale muito a pena. Então faz o download aqui desse e-book, assiste as aulas da Semana do Inglês e eu te vejo, quem sabe, no Fórmula de Lançamento ao vivo, onde você definitivamente vai tirar esse prego da sua vida. Tchau, tchau!